Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e este é o episódio 7 do Madcast Brasil. Sejam muito bem-vindos. E eu sou Luiz Fernando Filho, mais um programa e mais um clássico do Orlando Magic, né, Wagner? Jogo bom e um jogo muito ruim. A gente O já bom, o tá. mal e o Magic, né? De novo. Volume 2. A gente pode fazer o retorno do bom, o mal. É um clássico, um clássico. A gente teve a oportunidade de participar do 48 minutos para falar daquela emblemática vitória de 122-110, que fez com que o Orlando liderasse a série aí nesse começo de 1-0, mas a gente foi bem pé no chão, né, Wagner? Sabia o que estava acontecendo Total, ali, né? total. A gente tem que ser consciente também, né? Mas é engraçado, como a gente terça-feira foi da êxtase, né? Pela vitória inesperada e o time jogando muita bola. Para hoje esse choque de realidade, né, o choque de realidade até eu não diria, porque o Magic foi muito mal, foi até abaixo do que o time pode jogar, mesmo com todos os desfalques e tal, eu acho que foi bem abaixo hoje. Mas acho que a gente podia começar, Luiz, falando sobre o primeiro jogo, né, É, que foi na terça-feira, não tá tão fresquinho, mas vamos começar pelo começo, né. A grande vitória do Magic sobre o Milwaukee Bucks, acho que ninguém esperava, né, ninguém. primeiro jogo, 122-110. A gente falou no podcast passado como o Bucks tinha a melhor defesa, melhor ataque, é o melhor time, né, da temporada regular, é a melhor campanha, É, e pegou um Magic totalmente desfalcado, né, para piorar tudo, o Magic jogou sem o Aaron Gordon e sem o Michael Carter Williams, ou seja, mais 2 desfalques além do resto, né, e mesmo assim o Magic fez um jogo muito sólido, né, liderou do começo até o fim. Só nos primeiros 2 minutos ali o Bucks conseguiu ficar na frente, mas depois o Magic tomou a liderança e segurou até o fim, né, Luiz? Que você como é que foi viver esse momento de glória aí com o nosso querido Orlando Magic na Pois é, terça? a nossa sorte foi, como eu falei no começo, a gente ainda teve a oportunidade de falar bastante sobre isso, que a gente foi convidado para a live do 48 minutos no Twitch, que inclusive eu até recomendo aí pro pessoal, que tá bem bacana, todos os dias eles estão falando de tudo que tá acontecendo aí nos playoffs da NBA. E a gente tava curtindo o momento totalmente, né, Wagner? Assim, comemorando, porque o retrospecto A gente sabe que tem que aproveitar esses momentos, né? cada dia, cada jogo que acontece isso, a gente tem que aproveitar como o último, porque provavelmente pode até ter sido o último, né? Que, que foi bom. O retrospecto, Espero que não, espero que não. espero que não, mas o retrospecto geral contra Milwaukee mostra isso, né? Que mostra que aquele jogo, aquele primeiro jogo, foi o ponto fora da curva, porque o Magic perdeu todas as partidas para o Bucks na temporada regular. O Bucks venceu por 17 pontos ou mais de média, né? Então a gente pode caminhar, quem sabe, aí para um cenário onde a equipe de Milwaukee tenha só uma derrota e uma série de 8 confrontos aí É verdade. contra o Magic. Então é complicado. 8 não, né? 9, né? Porque 4 com 5. Rapaz, eu sou de humanas, vou ficar te devendo essa aí. Exatamente, mas oito vitórias em 9 jogos, o que, assim, é a tendência, né? É a É a tendência, é isso. tendência. E aí a gente vê a superioridade completa. É diferente de um cenário, por exemplo, contra o Nets, onde falei aqui no podcast, inclusive, que eu apostava num sweep, que o Magic ganhasse todos os jogos, mas a superioridade de Milwaukee é absurda, é dentro do garrafão, fora do garrafão. Orlando tinha que ter uma partida perfeita. É essa parada que eu acho que os playoffs, para mim, os playoffs da NBA é o mais próximo do justo nos esportes que existe, porque são 7 jogos. Então é É difícil. muito difícil você ter 4 zebras, né? Exatamente, é difícil Orlando chegar lá e ganhar numa série de 4 ou 5 jogos, conseguir fazer um retrospecto, ou pior, de 7, conseguir fazer 4-3 no Bucks. É muito complicado. É É difícil. muito complicado. Mas eu vou te falar que foi gostoso, Luiz, esse Foi primeiro gostoso, foi essa gostoso. primeira zebra. Não, foi gostoso porque a gente viu de tudo. A gente viu o Vucevic jogar no nível All-Star que a gente gosta e torce para ver, né? Inclusive, ele teve o recorde de pontos dele nos playoffs,
foram 35 pontos, também teve 14 rebotes. A gente teve alguns caras ali como o Terrence Ross, Gary Clark, que eu acho que merece um destaque grande aí nesse jogo. DJ Augustin, muitas assistências, o time teve 29 assistências no jogo, que é um número interessantíssimo, né? O DJ Augustin e o Fultz juntos contribuíram muito para essa questão das assistências. O jogo fluiu bem, conseguiu forçar turnovers em Milwaukee. E eu acho que o dado mais interessante de todos é que o Giannis ficou sem fazer field goal, né? Nos últimos 11 minutos do jogo. Então, É, isso é bem legal mesmo. prendeu o melhor jogador aí da liga, o provável MVP aí, por quase um quarto inteiro. Então, eu acho que isso é um, um ponto positivo. A defesa de Orlando estava 100% focada nesse jogo. Os caras conseguiram jogar muito bem. Inclusive, eu pedi para o Twitter do Orlando Magic Brasil arrumar aquela foto do Iwundo dando um toco, né? Nos Giannis, que aquilo ali eu ia fazer um Sim, quadro na minha sala daquilo ali, porque a gente não vai ver todo foi dia. legal. Até porque se a gente for depender do Iwundo, principalmente depois desse jogo 2 aí, né, Wagner? Difícil a É, esse situação. jogo 2 ele errou uma bandeja de aquecimento ali, aquelas que a galera faz no aquecimento, sabe? Ele É, errou, foi bem feio. Acho que foi o símbolo do jogo hoje, foi meio constrangedor. Mas eu queria totalmente. falar um pouquinho do primeiro jogo ainda, porque eu acho que a gente tem mais coisas para destacar, né? Principalmente positivas, né? Primeiro, como você falou, a defesa, né? E quando eu falo em defesa, eu destaco muito o tanto que os jogadores entraram ligados no jogo, focados, né? E focados coletivamente também, não só individualmente, mas se ajudando, fazendo as coberturas com perfeição ali, dobrando, triplicando a marcação no Giannis ali perto da cesta e conseguindo dificultar muito a vida dele para pontuar ali embaixo. Claro que ele teve os números de sempre, absurdos, porque é impossível você parar ele 100% do tempo, mas o Magic fez um trabalho muito decente e como a gente falou no começo, a consistência do time nesse jogo, né? O Magic fez 33 pontos no primeiro quarto, 29 no segundo, 30 no terceiro e 30 no quarto. Ou seja, manteve um padrão do começo até o fim, que é uma coisa que a gente sempre É. reclama, né, Luiz? A gente que torce pro Magic e acompanha, a gente vê o time muito apagado em alguns momentos específicos do jogo e acaba custando, né? E nesse jogo, não, o time entrou ligadaço, mesmo com todos os desfalques, sendo o mega azarão, né? Para muita gente não tinha chance de vencer nenhum joguinho sequer e conseguiram mostrar. E eu queria destacar também, você falou do Vult, né, que teve 35 pontos, foi o recorde de playoffs. O Gary Clark também que fez 15 pontos, foi o recorde de playoffs dele, né, lógico. E o DJ Augustin com 11 assistências também foi a melhor marca de playoffs, assim. Então, eu acho que teve muita coisa positiva nesse primeiro jogo que o Clifford pode e deve tirar para os próximos jogos. E agora com o segundo jogo ele vai ter muita coisa pra corrigir também, né, mas eu acho que cara, foi muito divertido pra Foi, pra foi. gente pra que torce para o Magic ter esse momento, vitorioso aí É. nos playoffs, porque a gente sabia que era muito difícil chegar lá, né. Pois é, e contra um potencial time aí que pode ir para as finais. Agora, um fato curioso é que o Giannis, ele teve, como você falou aí, o Giannis obviamente ia ter números absurdos de um jeito ou de outro, e ele inclusive teve mais pontos nesse jogo que o Bucks perdeu do que agora nessa vitória contra o Uhum. Magic, e o que pesou realmente foi a diferença nesse jogo da vitória, foram os 3 pontos que no jogo da derrota o Giannis foi um pouco melhor, né? Mas nessa partida aí ele não foi muito bem, não. Agora, do lado do Bucks, o Chris Middleton jogando desse jeito aí é um ponto a favor para o Magic, né? né, Wagner? Porque realmente o segundo melhor jogador do time ali jogando Ele é o mal. número 2 do Giannis, né, o número 2, o cara que ajuda a carregar na pontuação e no primeiro jogo ele fez 14 pontos, mas chutou bem mal, né, 4 de 12. E aí eu queria destacar também a defesa do Magic, principalmente do Fournier, que conseguiu incomodar É, bastante ele ali. O Fournier teve um jogo bem apagado ofensivamente, é, hoje também, mas no primeiro jogo foi mais ainda, ele chegou até o último quarto zerado, aí no último quarto ele fez 3 bolinhas de 3 importantes ali, mas é um cara que a gente precisa também, né, Luiz, porque o Fournier é o nosso Middleton, né, o número 2 de ataque ali, ainda mais com o Gordon fora, e a gente vê que o Vucevic está correspondendo, está carregando o time no ataque como a gente espera dele, é o nosso All-Star, né, mas o Fournier tá devendo demais nessa série, assim,
pro Magic ter qualquer chance de ganhar outro jogo, eu acho que o Fournier precisa, elevar o nível de jogo dele, cara. Ele tá sofrendo demais, assim, ele não tá conseguindo criar nada no ataque, nem pra ele, nem para os outros. O Bucks tá fechando a porta pra ele pra todas as infiltrações, então eu acho que ele vai ter que o que o Magic mais precisa é ajustar o jogo do Fournier e dar um jeito de colocar ele, mais ligado no jogo, mais participativo e mais efetivo, né, porque até agora tá bem fraco. Exatamente, porque aí se a gente depender do Terence Ross também, ele teve um primeiro jogo bom, né? Só realmente não foi bem na questão dos 3 pontos, mas de resto, acho que o Terence Ross contribuiu bem para o time ofensivamente, ali defensivamente também. Eu acho que o Ross teve Ele uma. pegou uns rebotes ali É, importantíssimos, né. e assim, ele contribuiu bem, e aí a gente vai para esse jogo de hoje, onde já não foi tão bem assim, né? E novamente, É. ele foi mal nos 3 pontos, que é uma coisa que todo mundo. Quando a gente chegar nesse segundo jogo, a gente vai poder falar um pouco mais, mas é exatamente isso que você falou. O Fournier contribuiu defensivamente nesse primeiro jogo, mas ofensivamente a gente não sentiu tanto o impacto da partida ruim dele, do lado ofensivo, porque a gente teve o Fultz marcando pontos com uma média boa, o Terence Ross tendo uma média boa também, o James Ennis tendo uma média boa, o Vucevic tendo uma média excelente. Então, Excelente. a, Gary Clark também, o né. Gary Clark, então as coisas fluíram ofensivamente bem, que é uma coisa fora da curva um pouco para Orlando. O time não precisou tanto dele, né, mas isso não é Exatamente. o normal, né, normalmente o time vai precisar dele. Pois é, e aí é o que aconteceu nesse segundo jogo. Precisou e não estava lá. Você falou do Ross também, eu queria destacar também um quesito que eu achei interessante do jogo do Ross na primeira partida de terça, que o Ross eu vejo que ele é um cara que a marcação do adversário já foca muito, quando ele sai do corta-luz fora da bola e já sobe para chutar de 3. Então é uma jogada já meio manjada. Todo mundo já tá atento, tanto que ele sofre muitas faltas por causa disso até, né, É, porque ele acaba insistindo nessa jogada e a marcação acaba chegando demais e fazendo falta. Mas nesse primeiro jogo, ele buscou muito o jogo lá dentro também, eu acho que isso facilitou demais e foi importante, não só para ele pontuar, ele fez 18 pontos no primeiro jogo, né, foi o segundo cestinha do time, mas ele não fez nenhuma bola de 3 e fez 18 pontos. Então, é. assim, ele buscou o jogo de média distância, ele foi para dentro também. Então eu acho que isso é importante que ele faça com mais frequência, para não ficar tão manjada a jogada principal dele, que é o chute de 3 saindo do corta-luz, né, o catch and shoot ali. Então eu acho que isso foi um ponto muito legal, do Ross, que eu acho que o Clifford poderia explorar mais e ele poderia explorar mais também dentro de quadra. E a outra questão que eu queria destacar desse primeiro jogo foi a insistência do Clifford de deixar o DJ Augustin com o Fultz dentro de quadra e a bola na mão do DJ, né? A gente falou sobre isso lá na live do 48 minutos, eu falei sobre isso também, você também. E cara, pra mim não faz sentido. Você tem o armador como o Fultz, que é muito mais físico que o DJ. Tem um controle de bola muito melhor, tem uma visão de jogo melhor, é mais alto, é mais forte. É um cara que consegue passear dentro do garrafão ali de cabeça erguida, procurando o time, e protegendo com o corpo e tendo mais controle da bola. E aí você dá a bola para o DJ, que é um cara muito mais baixo, que é muito mais intimidado pela marcação, com muito mais facilidade e você deixa o Fultz, largado no canto para espaçar a quadra, mas não funciona, o Bucks simplesmente deixa ele solto lá e fecha todo mundo dentro do garrafão. E o Clifford insiste demais com isso e por muito tempo, e para mim não faz sentido. Quem dos 2 tem chute de 3? É o DJ, não é o Fultz, né. E você tem o Fultz que é um cara muito mais cerebral, em termos de armação, né. Pois é. Então, eu acho que o Clifford podia parar de insistir, eu não sei se o Fultz está com algum problema físico, alguma restrição ainda, né, mas ele virou titular, então eu acho que isso é uma indicação de que ele já está pronto, né, para É, jogar os minutos como se fosse o titular. E hoje, por exemplo, a gente vai falar do jogo 2, mas hoje o Fultz jogou menos minutos que o DJ, então assim, por quê, né? Qual é a justificativa? O DJ teve outro jogo terrível hoje, né? Então, eu acho que o Clifford precisa rever isso, principalmente essa formação com os 2 ao mesmo tempo em quadra. Dá pra usar? Dá, mas põe a bola na mão do Fultz. exatamente. Eu acho que é um cenário interessante usar, mas é isso.
que você bate na tecla demais e tem total sentido, não tem muita lógica. E é uma insistência que às vezes o Clifford tem essas coisas, que é o que deixa a torcida um pouco mais irritada com ele, porque são algumas insistências. A gente fala muito da questão de tempo também, né? Minuto de quadra, que é uma coisa que ele Uhum. bate na tecla disso demais e às vezes irrita um pouco, que dá para você ser um pouco mais flexível com algumas questões a depender da partida, né? Eu acho uma falha grande que a gente termina perdendo de explorar uma coisa onde um jogador é melhor, por mais que o DJ Augustin tivesse tido uma partida com 11 assistências no jogo, mas o Fultz é um armador que passa mais confiança em termos gerais para mim, né? De imposição de jogo realmente. Então não faz muito sentido, mas são coisas do Clifford, né? Aí acho que ele sabe mais do que a gente um pouquinho, né. É. Mas isso não impede a gente de cornetar também. Ah, não, jamais, jamais. E só pra gente fechar esse primeiro jogo, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Luiz, mas eu Eu, queria destacar também uma parte, a parte mental do time, né, porque o Magic se manteve na liderança o tempo todo, mas teve uma hora ali no terceiro quarto que o Bucks voltou do terceiro quarto melhor e chegou a cortar a vantagem para um ponto, né. Então, assim, uhum, aquele momento que todo torcedor do Magic estava com os cabelos em pé já, né, é. preparado para o desastre. Mas o time se recompôs, parou aquela sequência positiva do Bucks e voltou a abrir vantagem, inclusive fechou o terceiro quarto com 13 pontos de vantagem, né, então para mim foi muito importante ver isso aí, porque o Magic é um time que meio que morre, né, quando sofre essas sequências positivas do adversário e acaba ficando muito abalado. E acho que nesse jogo os caras estavam com um mental tão forte, assim, o emocional tão preparado, tão focado para aquele jogo, que acho que eles queriam provar alguma coisa, né, que eles não eram tão azarões, que eles podiam ganhar sim o jogo do Bucks. E eu acho que esse foi um fator bem importante aí, bem legal do time do Magic nesse jogo. Para finalizar minha parte aqui, eu tenho dois pontos para destacar. Um que é uma coisa que me incomoda um pouco, que é o Vucevic, ele no jogo, ou ele é nesses últimos dois jogos, ou ele foi o jogador que mais tentou chutes de três, ou ficou em segundo. Nessa primeira partida, o cara que mais tentou chutes de três foi o Gary Clark. E depois foi o Uhum. Vucevic. Então, me incomoda um pouco que isso não seja um critério onde a gente veja o Fournier e o Terence Ross tendo bons números. A gente já falou do Ross que zerou em 3 pontos, mas o Fournier também teve 42% de conversão aí, e a gente vê caras como o Enes e o Vucevic tendo porcentagem melhor, e o Vucevic tentou mais, né? Tentou mais chutes de 3 pontos. Tudo bem que ele tem essa característica, é interessante, mas eu acho que o Fournier e o Terence Ross poderiam estar um pouco mais acima nesses números aí, não tijolando, obviamente, né? Mas Ter mais volume, ter né. mais volume, tentar. Agora, o ponto positivo, né? Falei um negativo. O ponto positivo é que os lances livres o time mandou bem, né? Perfeito. Nessa partida, foi quase 100%, uma coisa incrível. 18 de 19. Pois é, e aí, que é um elogio que eu já trago até para o segundo jogo também, quando a gente chegar, que é uma coisa que foi importante até para a gente não ver a vaca deitar completamente nessa segunda partida aí. E o time meteu 16 bolas de 3 também, né, teve 39% de aproveitamento, é bem acima do Bem que acima. o Magic produz nesse quesito, então foi um jogo, ofensivamente atípico para o É. Magic também, né, mesmo contando o time completo, o time, inteiro, sem nenhum desfalque, o Magic não tem esse tipo de desempenho em bola de 3 e nesse primeiro jogo foi bem surpreendente. Pois é, tem um amigo meu que ele acompanha NBA, mas ele acompanha mais, enfim, outros times, e aí ele assistiu o jogo do Magic, e ele até mandou uma mensagem pra mim, e falou, pô, esse time é bom, hein, dá pra chegar longe. Aí eu falei, não, não dá não, fica Calma, tranquilo, torcedor. fica tranquilo aí. Não, ele torce pro Knicks até. Aí eu falei, velho, olha, não dá não, velho, mas assim, tudo bem, obrigado pelo elogio, mas é isso. Bom, aí vamos falar do segundo jogo, né, Luiz, que tá Ah, fresquinho, acabou de terminar, a gente tá meio borocochô até, né. total, totalmente. O Bucks devolveu a vitória, ganhou de 111-96, o jogo foi agora, quinta-feira, 7 horas, agora são 10h30, a gente tá gravando o podcast aqui logo depois do jogo. E ao contrário do primeiro jogo, o Magic entrou totalmente, desfocado,
O ataque terrível. A sorte do Magic foi que o Bucks também entrou descalibrado no ataque, né. O É, Bucks fez 25 pontos no primeiro quarto, que é um número ok, né, não é nada demais. Mas o Magic fez só 13 pontos, né, assim, é um desempenho terrível. Então, o Magic fez aquilo que a gente tá acostumado a criticar, né, Luiz, e a reclamar. pois é. Deixou o adversário abrir, um adversário mais qualificado, um time melhor, deixou ele abrir vantagem logo no começo do jogo, e aí tem que correr atrás o tempo inteiro. É muito mais desgastante e mentalmente cada bola que você erra e cada bola que o adversário acerta, mina a confiança dos caras mesmo, né. Então, assim, o Magic começa chutando muito mal, assim, faz 13 pontos no primeiro quarto, terminou o primeiro quarto com 12% de aproveitamento, assim, é um número assustador até. É até meio constrangedor pra Constrangedor. ser sincero, né. É, porra. E o Bucks, mesmo chutando mal, abre 12 pontos. Então, assim, o time já tá no buraco depois dos primeiros 12 minutos de jogo. É difícil, né. Difícil, e sem falar que o número de 3 pontos também foi vergonhoso, né? Um de 16 no intervalo, então era um time que estava totalmente fora de sintonia, realmente. Ele teve o pior desempenho na história do time em playoffs em termos de field goals tentados no primeiro tempo. Foi uma coisa meio constrangedora, como você falou mesmo, Bizonha. bizonha, porque a gente, assim, o Magic é uma coisa tão previsível pra gente que é torcedor, que a gente sabe que numa situação daquela, deitou, né? No começo do jogo a gente já sabia que não ia dar, a não ser que acontecesse, o Bucks apagasse, né? É. Que aí alguma coisa mudasse o jogo, porque mentalidade de jogar e mudar o momento da partida, mas que não tem durante a temporada. É raro isso acontecer. E aí a gente viu um primeiro tempo onde o time perdeu tanto no primeiro quanto no segundo período, né? Mas assim, no segundo período o time tem toda uma embalada um pouco maior. Primeiro período eu acho que foi um constrangimento geral para quem assistiu aquilo ali. E aí a gente viu um terceiro período onde o time deu uma melhorada, né? Deu uma ligeira melhorada, tanto é que até ganhou esse período. Um ponto, né? Também não foi muita coisa, não, 30-29. mas deu sinais de que ia melhorar, né? Que poderia melhorar. Mas, ao mesmo tempo, assistindo esse terceiro período, ao término dele, eu, pelo menos, estava bem consciente de que era muito difícil o Magic conseguir essa virada, porque, como eu falei, não era uma característica desse time é, ter mudanças aí, né? A gente fica meio afundado no sofá, né, meio triste É, assistindo. a gente Até tuitei menos hoje. Então, tem alguns momentos que o time conseguiu até dar uma diminuída na vantagem, que aí fez com que desse uma esperança que aqueles 5 minutos finais ali, onde o time deu uma diminuída para uns 11 pontos, né, de vantagem do Bucks. Então, cria aquela expectativa como torcedor, mas aí o lado de, assim, olhar com outro olho, com outro olhar os jogos do Magic faz com que você tenha pouco mais de freio aí. Agora, um destaque positivo que eu acho que tem que fazer é o desempenho do Vucevic nos playoffs, porque o Josh Robbins até deu uma tweetada sobre isso. Na temporada passada, os 5 jogos de pós-temporada, o Vucevic teve 56 pontos, e nesse até aqui, 2 jogos são 65. Então ele realmente botou a bola embaixo do braço, como fala a expressão, e liderou a equipe tecnicamente. É uma coisa que a gente já debateu aqui em outros podcasts, que é um peso maior, eu acho que até do que o Vucevic pode ser, né, de liderança. Por exemplo, a gente via isso no Dwight Howard na época do Magic, tranquilamente. Eu não consigo espelhar isso, que o Vucevic seja para essa equipe aquela coisa imponente como o Dwight Howard era ali, de conseguir carregar esse time como grande liderança técnica, mas ele vem mostrando, né, 2 jogos onde ele tenta muito, né, foram 24 chutes tentados na primeira partida e 23 chutes tentados nessa segunda partida, então ele está realmente sendo um cara ofensivamente que contribui bastante. E nos 3 pontos também, como eu reclamei
no primeiro jogo, nesse segundo jogo aqui, ele foi o líder do time em tentativas de 3 pontos. Ele não teve um desempenho tão bom assim, foram só 25%, mas ele está ali se impondo como a peça principal ofensiva do time. Eu queria destacar também, Luiz, o Milwaukee Bucks também, né? Porque quando você é o É, melhor time da temporada, você tem a melhor campanha, a melhor defesa, o melhor ataque, provavelmente o MVP, e você perde o primeiro jogo para o oitavo colocado, desfalcados do jeito que o Magic estava, você tem meio que a obrigação de voltar no segundo jogo com aquele instinto de acabar com o jogo é, o mais rápido possível, né? E eu acho que eu vi muito esse espírito no Bucks hoje, por meio do Giannis Antetokounmpo, né? No primeiro quarto, ali, as primeiras posses, ele já pegou a bola, botou embaixo do braço, bateu para dentro e finalizou perto da cesta, e acho que isso deu o tom pro Bucks o resto do jogo inteiro. E eu acho que eles tiveram muito mérito também de fazer o que os grandes times fazem contra os times que são azarões, né? Eles abriram vantagem e souberam administrar com tranquilidade, sem levar grandes sustos, sem passar sufoco, sem perder a liderança, né? Que é uma coisa que a gente reclama muito do Magic também, né? é, Abre vantagem cedo e entrega no fim. Então eu acho que a gente tem que reconhecer também que o Bucks fez o que se esperava dele. Acho que todo mundo esperava isso do Bucks hoje, né? Um jogo muito mais sólido, muito mais agressivo e a defesa também muito muito melhor, embora o Magic tenha desperdiçado arremesso demais sem marcação. Assim, foi um negócio inacreditável, mas eu queria só dar esse reconhecimento aí pro Bucks que não basta ser favorito, né? Você tem que jogar como favorito e hoje eles jogaram, né? O banco jogou demais hoje também, né? O Pat Connaughton aí fez 5 bolas de 3, o Kyle Korver fez 9 pontos, o DiVincenzo fez 11. Então, mesmo o Middleton hoje foi muito mal de novo, fez 2 pontos, mas o Brook Lopes hoje elevou o jogo também. Ele tinha elevou. ido bem mal no primeiro jogo, fez 20 pontos, o Bledsoe fez 13. Então, o Giannis teve muito mais ajuda. E foi justamente o que faltou no lado do Magic, né? A gente falou que o Vult terminou o jogo aí com 32 pontos, 10 rebotes. Ele chutou 23 bolas no total e acertou 13. Só que o resto do time do Magic, esse número é assustador, né? O resto do time do Magic converteu 18 arremessos em 66. É É dureza. assim, é impossível você ganhar um jogo na NBA assim contra qualquer adversário, eu diria, né? E ainda menos contra o Milwaukee Bucks, né? Que tem um time bem superior. Então, hoje realmente faltou demais ajuda para o Vucevic. Eu acho que eu não destacaria a atuação de ninguém além do Vucevic nesse jogo. Vamos passar aqui rapidinho. O Gary Clark chutou 5 bolas, converteu uma, todas de 3 pontos. O James Ennis chutou 9, fez só 3. O Fultz chutou 11 e converteu 4. O Fournier 13, converteu 4. O Birch, até talvez o Birch, né? 2 de 3, mas foi tão pouco, né? É. O Iwundo 0 de 6, o Augustin 0 de 5 e o Ross 4 de 14. Então, assim, faltou apoio para o Vult mesmo, né? A gente teve uma estatística bizarra também. O Vucevic fez 16 pontos no terceiro quarto, o Magic fez 13 no primeiro. Assim, o Vucevic fez mais pontos que o time inteiro no primeiro. É uma coisa totalmente bizarra. Como você falou, não tem um outro destaque positivo a não ser o Vucevic. Agora, negativo, dá pra gente citar alguns Aí caras sobra. aqui, mas eu acho que o prêmio é pro DJ Augustin, né? Eu acho que o DJ Augustin foi, apesar dele, você vê como estatística é um negócio engraçado, que você olha que ele fez ali 10 pontos, aí fez 5 assistências, mas, pô, os 10 pontos do cara foram de lance livre. Beleza, mas foi um cara que pouco contribuiu ofensivamente aí pro time, errou tudo que ele tentou, né, de 3 pontos, os chutes normais aí, ele errou absolutamente tudo, o Fournier mal, então quando esses caras estão muito mal, e o Terence Ross também teve uma atuação lamentável, quase 30 minutos de quadra e, enfim, 28% dos chutes convertidos é lamentável, né? E É muito pouco, né? eu acho que o destaque positivo que pode dar além do Vucevic é que realmente o time em lances livres está indo bem e é o que está conseguindo é, deixar o time ali um pouco na briga em alguns momentos, como foi o que aconteceu nessa partida aí. Não vou nem dizer ficar na briga, porque a vaca tinha deitado muito cedo,
mas pelo menos A não. vaca estava com sono hoje, né. Hoje ela estava deitada e não levantou nem a pau. Ela ameaçou abrir o olho ali no final do jogo, mas aí ela falou: No "Quer quarto saber? quarto o médico conseguiu baixar para 9 a diferença, né, Vou dormir de novo", aí mas dormiu. Mas é não deu. isso, é isso. Eu a gente até brincou antes do jogo, né, eu e Wagner falando: "Porra, podia ser bom um 2-0 aí pra dar uma animada e tal", mas a gente como torcedor, a gente espera isso, né, senta aqui no sofá pra assistir o jogo torcendo que isso aconteça. Mas quando vai pro ar e quando tá aquele botãozinho vermelho ligado, a gente falou no podcast lá do 48 minutos e falou aqui também que é difícil o Magic conseguir abrir uma vantagem grande contra esse time do Bucks, que é muito melhor. Agora eu vou te falar uma parada. O Pat Connaughton fazer um duplo-duplo aí foi dureza de ver também. E o Kyle Korver é um cara que eu gosto muito, queria muito ver no Magic, viu, um dia. Eu gosto também, menos quando ele joga contra o Magic. Ele é um cara que eu queria ver saindo do banco, sendo uma opção interessante ali. Acho que seria um nome bem legal para isso que o Magic precisa tanto, né? Mas agora ele tá velho já, né. Ele tá velho, mas, pô, Tá com quase 40 anos já. dá para fazer uns pontinhos ainda ali saindo do banco, pô. Fazer 15 minutos de quadra aí de vez em quando. É um cara que eu gostava pra caramba. Sempre gostei. Você falou do Connaughton aí, eu gosto também do Korver, sempre foi um grande chutador, um dos melhores aí da NBA, né. Mas você falou do Connaughton, hoje ele fez 5 de 8 de bolas de 3, né, e pegou 11 rebotes. E hoje o Bucks procurou muito isso, né, é uma coisa que não deu muito certo no primeiro jogo, até pela defesa do Magic que estava, fazendo o close out nos chutes, né, conseguindo contestar os chutes, mas o Bucks conseguiu muito hoje, infiltrar, principalmente com o Giannis, trazer a defesa do Magic toda para o meio e soltar a bola para fora. E hoje os arremessos caíram muito mais, né, eles fizeram 15 bolas de 3 em 41 e o Magic fez só 7 hoje, né. O Magic no geral, aliás, teve um aproveitamento Bem ruim. ridículo, porém pífio, de 34,8% nos arremessos, assim, é impossível você ganhar um jogo assim, chutando tão mal. Impossível. E acima de 40%, só o Vucevic e o Ken Burch tiveram esse número aí. O resto foi tudo abaixo de 35, né? O Fultz teve 36% ali, mas vamos pôr nessa média aí, a galera foi muito mal. Você falou sobre o Fultz, eu achei esquisito hoje também, como a gente já falou no programa, né, mas ele jogou 26 minutos e o DJ jogou 28, né. O É, Fultz não teve uma atuação de gala nem nada, mas ele chutou ali 4 de 11, foi um dos melhores aproveitamentos do time aí depois do Vult. Fez a bolinha de 3 que ele tentou, os 2 lances livres, deu poucas assistências, né, hoje foram só 3, mas cometeu só um turnover, e eu realmente não entendo, talvez ele esteja com alguma restrição. Hoje ele teve um pouco de problema de falta também, né, ele terminou o jogo com 5 faltas, pode ter pesado um pouquinho, mas eu acho que o Clifford ainda tem uma insistência, assim, que é meio incompreensível com o DJ, né, porque como a gente já falou, o DJ sofre muito fisicamente, né, cara. é. Ele não consegue criar espaço para o arremesso com o corpo, ele não tem corpo para isso, e por mais que ele seja habilidoso, ele também não consegue, criar os próprios arremessos usando corta-luz, porque o pivô que está marcando o bloqueio consegue fazer essa cobertura até a marcação voltar. Então eu acho que o DJ tá devendo muito nessa série e acho que a gente vai precisar que ele ache alguma alternativa. Hoje, ele conseguiu fazer uma coisa muito bem feita que foi cavar faltas, que é uma característica dele, né, ele sempre é um bom cavador de faltas aí. Hoje ele bateu 10 lances livres, foi o jogador que mais bateu lance livre no time do Magic. Então eu acho que talvez esse seja o caminho, tentar, buscar mais o contato para cavar falta, até para ver se isso abre o jogo para ele, se melhora, né. Um ponto que eu acho que tem que dar aquela animada, vamos dizer assim, de tentar olhar pelo lado positivo, é que o Chris Middleton tá muito mal, né? Nessas duas partidas. E é uma parada que terminando o jogo sempre fica na cabeça um pouco que o quanto a displicência, eu não diria, mas a falta de foco ali do ataque do Magic contribuiu para essa derrota no começo do jogo, porque a vantagem absurda foi criada especialmente no primeiro período, mas no segundo também, né? Então foi uma vantagem, 12 pontos de vantagem do Bucks no primeiro período, 9 pontos no segundo. Então isso causa a tranquilidade que o time teve para cuidar do jogo depois,
mas me dá a sensação, terminando essa partida, que um pouco mais de esforço e de concentração no ataque, o Magic poderia ter pelo menos brigado mais para, quem sabe, sair com a vitória, mas é a crônica do Orlando Magic aí, não só essa temporada, mas ao longo de muitos anos, né? E Luiz, eu acho assim, eu acho que por mais frustrante que tenha sido esse jogo, eu acho que a gente não pode cobrar tanto, assim, do time também, até pelos desfalques. É um time todo remendado, é um time que tem Gary Clark e James Ennis titulares, sabe. Então, Isso, assim, são 2 caras que talvez nem pegariam tempo de quadra nos playoffs com o Magic completo aí. O Ennis talvez sim, um pouquinho mais, mas o Gary Clark provavelmente nem pegaria tempo de quadra. Então, assim, o Magic tá pois é, muito desfalcado e não quero usar como desculpa também, claro que não. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. E só pra gente fechar esse assunto aqui do segundo jogo, mas se você quiser concluir alguma coisa depois, sem problemas. O Yuundo hoje foi terrível, né? Teve um contra-ataque 3 contra um que o Magic estava só com. Estava o Magic, o Yuundo, o Fultz, eu acho, e o Fournier, não lembro. Enfim, eram 3 contra um. Alguém passou a bola pro Yuundo. Tinha só o Pat Connaughton na frente dele. Ele tentou subir pra fazer a bandeja e tomou um toco, sabe? Num contra-ataque 3 contra um. E aí depois ele pegou uma bandeja de, como eu falei, uma bandeja de aquecimento, aquela que os caras fazem no aquecimento sem ninguém marcando. Ele teve uma dessa no meio do jogo e errou, sabe? Isso eu acho que mostra como o time tava desfocado hoje, né? Eu acho que esse totalmente. é um retrato do jogo de hoje, esses dois lances do Yuundo aí. Exatamente. Não, eu ia só comentar que, como a gente estava falando do Gary Clark, na medida do possível, o Gary Clark está entregando o que ele pode entregar, né? Então Sim, eu acho que a gente concordo, concordo. não pode esculhambar tanto, porque é um cara que, como você falou, eu brinco muito que gosto dele e gosto do esforço dele, porque ele é muito limitado, né? Não, e ele tá tendo que marcar o Antetokounmpo, né? Exatamente. E assim, ele do nada caiu no colo dele ali e falou: Ó, você vai ser titular aqui, beleza. E ele, na medida do possível, com as limitações dele, ele tá conseguindo entregar alguma coisa. Então, amigo, você vai jogar e vai ser titular e vai marcar o MVP, tá? Tá bom pra você? Exatamente, Tá tá legal? bom? E faça um bom trabalho. Não dá, né? Eu acho que ele fez boas jogadas, ele cavou acho que umas 2 faltas de ataque, pelo menos uma que eu vi do Giannis hoje. Ele pegou 7 rebotes também, então um número bem ok aí deu 2 assistências, roubou uma bola, deu um toco. Hoje os chutes de 3 não caíram, ele, chutou algumas bolas bem mais contestadas do que no jogo um que ele teve mais sucesso, né. Ah, Aí também um pouco de mérito da defesa do Bucks, que fez esse ajuste, né, reconheceu que ele é um cara que não pode ser deixado sozinho ali. Mas é como você falou, eu acho que ele não pode ser cobrado. A gente tem que cobrar o Fournier, por exemplo, que exatamente. que ganha uma fortuna e deixou 12 pontos, chutando 13 bolas e convertendo só 4, né. Então, eu acho que tem muita gente nessa fila da cobrança na frente do Gary Clark aí. Totalmente. Vamos repassar os próximos jogos, Luiz, que a gente tem Vamos. pelo menos mais 3 aí, né. É. O Magic garantiu mais 3 joguinhos. Vamos curtir aí, vamos curtir que tem tempo. Bom, o primeiro jogo, o próximo jogo é sábado, né, o jogo 3, às 14h. Então, o Magic ganhou o primeiro jogo jogando à tarde, vamos ver, de É, repente, ó, a gente se agarra ao que pode, né. E exatamente. depois, segunda-feira, mais um jogo à tarde, 14h30, Magic e Bucks. Aí depois o quinto jogo, que pode ser o último ou não, na quarta, dia 26 de agosto, não tem horário definido ainda. Se precisar de um sexto jogo, sexta-feira, 28 de agosto, sem horário também. E se precisar de um sétimo jogo, já pensou? Já Imagina que pensou, alegria. velho? Dia 30 de agosto. Então a gente já dá pra mirar um pouquinho o final da temporada aí já, eh, sendo realista, né. Mas quem sabe, de repente o Magic belisca mais um jogo aí, força um jogo 6, já seria Seria espetacular, na minha opinião. com certeza. E reforçando que a temporada do Magic pode acabar, mas a temporada do Madcast não vai acabar não, né, Wagner? A gente vai Não, não vai continuar não. falando, tem A muita gente tem coisa muita aí. muita pauta fria aí pra falar também, Exatamente. tem draft, Muito convidado vai ainda para continuar. resenhar, então vai continuar Exatamente, pesado. exatamente. Tem o draft aí também. Não se preocupa que o Madcast vai continuar. Então é isso, né, Luiz. Você quer falar alguma coisa sobre esses próximos jogos? O que você espera do time? Que ajuste você espera que o Clifford faça? Além de tudo que a gente falou aqui, eu espero que reforçar a questão do foco realmente dos jogadores,
de entrar ligados aí totalmente na partida, porque um deslize o Magic não consegue dar a volta, né, por cima. Então, saber trabalhar bem essa questão psicológica aí, porque eu acho que em termos de estratégia o Magic pode é, achar meio que um caminho. Hoje foi um jogo onde o time do Bucks conseguiu pontuar bem, mas como falei, eu acho que deu essa sensação para mim. Eu não sei se os torcedores do Magic que estão ouvindo aí estão com essa sensação também de que um pouco mais de empenho ofensivo do time, talvez a gente pudesse até sonhar com alguma coisa nessa partida que realmente foi uma calamidade. E torcer pro Aaron Gordon poder voltar Ah, também, né? A sim. gente viu que nos 2 primeiros jogos ele não jogou mas a gente viu também que nos 2 primeiros jogos ele estava na quadra aquecendo ali antes, então assim, dá um pouco de esperança, né, de que o problema não seja tão sério, de que ele esteja na fase final de recuperação aí, porque já seria uma ajuda tremenda, né, dos 2 lados da quadra. O Gordon é uma referência técnica desse time. Pois E é. como você falou, Luiz, eu espero que assim, o time já viu o que ele precisa fazer para ganhar de um time como o Bucks, né? Foco, defesa coletiva, conversar na defesa, todo mundo se ajudar e noite inspirada no ataque. Mas assim, a gente já viu que eles têm essa capacidade. O primeiro jogo mostrou que eles têm de onde tirar. O É, próprio Clifford falou isso numa entrevista, né? Numa entrevista não, filmaram lá ele falando com os jogadores que o Magic, ele confiava no elenco, que o elenco tinha condições de jogar até melhor do que jogou naquele primeiro jogo. Então, assim, eu acho que tem que pegar os positivos do primeiro jogo e perceber que tem que entregar o sangue, sangrar, suar sangue mesmo para ter alguma chance. Não vai ganhar jogo jogando a banho-maria e não vai. tem que suar sangue do começo até o fim para ter alguma chance. Então, assim, eu espero que eles tenham essa consciência. Eu acredito que eles têm essa consciência, sim. E eu acredito espero que eles possam executar nos próximos jogos e eu sinceramente eu não acredito que o ataque vai jogar tão mal 2 jogos seguidos, assim. Então, se fizer um jogo equilibrado, é como a gente falou desde o início, né, Luiz, sobre essa série de playoffs. Se o Magic conseguir fazer jogos equilibrados, eu acho que a gente já sai de cabeça erguida desses playoffs. Totalmente. Totalmente. Então é isso, a gente tem jogo sábado, segunda e quarta, pelo menos. Talvez no próximo podcast a gente já faça uma análise aí do fim da temporada do Magic, mas a gente espera que não, espera que tenha pelo menos mais o joguinho de sexta aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Twitter, lá no Madcast Brasil. A gente chegou a 200 seguidores essa semana, um marco. Um marco. A gente está sempre comentando os jogos ao vivo lá no Twitter, fazendo enquete, divulgando podcast, conversando, respondendo perguntas, falando bobagem. Então sigam lá, @Madcast Brasil. A gente está sempre lá conversando e vai ser uma honra trocar ideia com os torcedores do Magic lá. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, Wagner. Então é isso. Valeu, até a próxima. Um abraço.